Bom, conforme é habitual, vamos fazer este plenário após mais uma reunião negocial, a 13ª deste ano letivo, deste ano escolar 2025-2026. Daqui a pouco o José Feliciano Costa fará a apresentação daquelas que foram as propostas que o Ministério da Educação apresentou nesta reunião e, se calhar, só em jeito de introdução, deixar aqui dois ou três sublinhados. O primeiro é uma curiosidade, ou não, tem a ver com o facto do Ministro da Educação, já sabemos, ter estado nas duas mesas negociais que antecederam a da FENPROF. A da FENPROF foi a terceira mesa negocial e na mesa da FENPROF o Ministro já não esteve, talvez para se poupar, enfim, alguma abordagem menos interessante na sua perspectiva. De qualquer das formas, não é pelo facto de estar ou não estar o ministro que a FENPROF deixa de dizer o que tem a dizer. Eu diria até que a presença ou não do ministro classifica mais o próprio ministro do que propriamente a FENPROF. A FENPROF não deixou de colocar aquilo que tinha a colocar. O José Feliciano Costa daqui a pouco dará nota disso, mas sublinhava talvez um aspecto. Eu sei que nós estamos num momento complicado, estamos a concluir um ano escolar num processo extremamente difícil, completamente comprometido ao nível dos exames. Já claramente foram ultrapassadas mais de 18 mil classificações alteradas, o que é uma situação sem comparativo no passado, enfim, algo que nunca ocorreu. Estamos a iniciar, digamos, foi hoje concluída a segunda fase e na próxima semana os colegas classificadores começarão a ser, portanto, a ter que avançar com estas tarefas e podem contar da parte da FENPROF, porque para nós nem horários de trabalho, nem as condições de trabalho, nem o direito ao gozo de férias são matérias que estão a leilão, portanto podem continuar contar pela parte da FENPROF com a defesa intransigente desses direitos. Mas este período digamos, de intervalo entre o final de um ano letivo e o início do próximo é também marcado por outras situações. Hoje mesmo uma delegação da FENPROF estará na manifestação que os estudantes estão a realizar precisamente daqui por algum tempo, daqui por cerca de uma hora, junto ao Ministério da Educação, relativamente a estas questões dos exames nacionais. Nós nunca o escondemos. Naturalmente que, em primeiro lugar, temos que salvaguardar a defesa dos direitos de quem representamos. Somos um sindicato, não esquecemos disso, mas, por outro lado, também é a nossa obrigação, e temos-lo feito, a preocupação que temos para com os nossos alunos, os pais e encarregados de educação, a qualidade da escola pública e a qualidade da educação em Portugal e, portanto, não poderíamos deixar de estar nesta manifestação. Para além disso, também muita atenção, e deixava aqui esta preocupação com o que está, digamos assim, na forja para ser feito neste interregno entre o ano letivo de 2025-2026 e o ano letivo 2026-2027. E refiro-me designadamente, para além da questão dos concursos,
que trataremos aqui, às questões do Estatuto do Diretor e das alterações ao Diploma da Gestão e da Administração Escolar. Teremos uma reunião, o Zé dará nota disso, no início do mês de agosto e, portanto, se o ano passado o Ministério da Educação começou a destruir, a desmantelar a administração educativa por cima, extinguindo uma série de organismos, dispensando trabalhadores e criando as famosas AGSE e o Educa, este ano as coisas estão viradas para a base, digamos assim, o novo diploma de gestão, o estatuto do diretor, que pretendem nem mais nem menos que retirar o que sobra, o pouco que sobra da democracia nas escolas, o pouco que sobra do pedagógico na gestão escolar que temos nas nossas escolas. E, portanto, eu queria aqui deixar esta preocupação para que, sem prejuízo do necessário período de férias que nós temos que ter, mas muita atenção a estas alterações que o Ministério da Educação vai tentar fazer no final deste mês de julho e durante o mês de agosto, relativamente às questões da gestão e da administração escolar, a conclusão, no fundo, do seu projeto de desmantelamento da administração educativa e do próprio Ministério da Educação, Ciência e Inovação. Bom, mas vamos então àquilo que nos traz cá hoje, que é o que se passou na reunião da passada quarta-feira. E para isso, o José Feliciano Costa vai então dar nota daquilo que se passou e, muito particularmente, de uma matéria, e ele fará isso, mas de uma matéria que importa aqui, digamos assim, confirmar se é, e é esse o nosso entendimento até ao momento, se é necessário, e nós entendemos que sim, que é necessário, porque o diploma de concursos que nos foi proposto piora, torna pior aquilo que existe hoje, e, portanto, nós entendemos que é necessário fazer o pedido de negociação suplementar. Portanto, para isto também, depois no período do debate, nos termos habituais, os colegas poderão então dar nota daquilo que os inquieta, daquilo que pensam, daquilo que acham relativamente a todas as questões que o José Feliciano Costa aqui trará e também, já agora, designadamente no que diz respeito a esta matéria da pertinência ou não de convocar, digamos assim, a negociação suplementar sobre esta matéria dos concursos. Portanto, Zé Feliciano Costa, a palavra é tua. Mais uma vez, peço desculpa por, de forma tão tardia e abrupta, me ter ligado aqui ao plenário. Zé. Ok. Obrigado, Francisco. Não, não foi tardia, estava dentro da tolerância. Ehm, Já agora, boa tarde, caros colegas, apesar de já ter cumprimentado, mas entretanto, como foi chegando gente, dar aqui nota também do que o Francisco disse, enfim, esta também é uma decisão que deixamos para hoje e bem, de pedido da negociação suplementar e, portanto, os colegas vão se pronunciando ao longo enfim, da reunião, né? Portanto, vamos aqui expondo o que foi acontecendo portanto, essa atenção e essa depois decisão que também vos cabe a vós. Pronto, a reunião não vale a pena estar a repetir sem a presença do ministro, enfim, que ele anda muito estressado, anda muito nervoso, e nós tínhamos na ordem de trabalhos este documento de recrutamento e colocação docente, e é por aí que vamos começar, mas também tínhamos na ordem de trabalhos as alterações ao Decreto-Lei 51 de 2024, que é, enfim, os tais planos de sucesso, de medidas excepcionais, e também as alterações ao Decreto-Lei 80-A de 2023, que são os requisitos da formação científica, das disciplinas dos grupos de recrutamento. Já agora dizer também que apresentaram, e o Francisco já tinha aqui referido, os princípios, através de um PowerPoint, se bem que depois deram a enviar o documento, que vão orientar, os princípios vão orientar a proposta para
a revisão, enfim, da gestão, do que estamos a falar muito especificamente da proposta que eles vão apresentar para o Estatuto do Diretor. Mas para já vamos começar pelos concursos, e fica já aí a primeira folha o primeiro PowerPoint, o primeiro documento, pronto, enfim, a seguir. Uhum. Pronto. É disto que vamos falar. Segundo tema, recrutamento e colocação e da reunião de ontem, 22 de julho de 2026. Já agora dizer-te que, entretanto, ontem, reuniu o grupo de trabalho que inclui também a equipa negociadora, não é? Costuma estar nestas reuniões e que elaborou a nossa proposta de parecer e é essa proposta enfim, já conhecem. Evidentemente que foi ajustada a estas novas, enfim, introduções, estas novas alterações, estas novas propostas, agora pelo Messi, nesta última reunião, mas hoje vamos nos centrar no documento com essas propostas de alteração. Evidentemente que esta é a proposta que depois seguirá, depois de aprovada no Secretariado Nacional. Mas é importante dar aqui nota de algumas questões. Este articulado, evidentemente, que levanta aqui um problema, para nós, um problema jurídico, que é este. Se um diploma visa especificar, estamos a falar de legislação subsidiária, normas do Estatuto da Carreira Docente, tem que estar estritamente vinculado à sua norma habilitante, que é o Estatuto da Carreira Docente. Ou seja, o regulamento, e agora estou aqui no juridiquês, não pode contrariar, como este contraria, o que está disposto no Estatuto da Carreira Docente. E é importante dizer, e nós temos falado disto, que no Estatuto da Carreira Docente nós temos concursos, não temos procedimentos concursais, não há detentores de formação científica e pedagógica, mas de habilitação profissional, e não há contratos de trabalho de tempo indeterminado. O que temos é a nomeação definitiva, não é? E dar também aqui alguma nota, enfim, de algumas questões para já, e é importante perceber, ainda não percebemos, do 32A, o documento de concursos, e é importante clarificar o que é revogado, o que é que se mantém em vigor. Porque o articulado, este que está aqui a ser proposto, revoga partes do 32A. Por exemplo, como é que vão ser feitas as contratações dos técnicos especializados, mas aqui também uma coisa, um exemplo, que para nós é muito importante, que é, por exemplo, o artigo 44, o 44 do 32A, que estamos a falar das remunerações, que permite, por exemplo, o vencimento dos professores contratados, e lembram-se dessa nossa luta, evidentemente, o que a gente quer é a vinculação, não é? Mas que permitia que o vencimento dos professores contratados, com o tempo de serviço, possa ir, enfim, no máximo até ao índice 205, e isto desaparece desta proposta. Depois, temos aqui um conjunto de questões, que são questões de fundo, não é? E que, enfim, estão relacionadas com os princípios e que são, enfim, como temos dito, as linhas vermelhas. O que nós entendíamos que eram as linhas vermelhas e, na prática, estão lá todas. Para já, começar por dizer que estamos aqui a falar de um processo que começou também logo com o tema 1, e este dá-lhe continuidade, da diluição da carreira, por todo o léxico utilizado, e não só por isso, diluição da carreira no universo da administração pública, aliás, tendo o RECAP, como já dissemos, como o referencial de competências, e que é transportado também para aqui. O conceito de carreira especial em vez de corpo especial, e a questão do contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, em vez, repito,
como já tinha dito atrás, da nomeação definitiva em lugar de quadro, e, portanto, são esses conceitos que desaparecem. E, evidentemente, também o da habilitação profissional passa a ser a formação científica e pedagógica e, evidentemente, a questão dos procedimentos concursais em vez de concursos. Este documento, e como temos dito também já, e demos, enfim, um destaque a essa questão, não só, mas enfim, que evidentemente que é ali um duro revés, como diz aí, no combate à precariedade, que é o fim da vinculação dinâmica. Eu recordo que o mecanismo da vinculação dinâmica é aquele mecanismo que mais tem permitido. Eu recordo que, desde que existe, permitiu, e não é pouca coisa, a vinculação de mais de 20 mil professores, mais de 20 mil docentes. E, portanto, repito, é de facto a sua extinção um duro revés, como está aí dito, no combate à precariedade. Depois, também cria o documento, e já temos falado disto, mas, portanto, voltar sempre a destacar, as duas prioridades, por exemplo, para a primeira fase do procedimento concursal em contínuo, que complica a aproximação à residência. Era aquele famoso artigo 6º, famoso, tristemente famoso, que desapareceu, que foi escondido e que depois voltou a aparecer, que por acaso desapareceu uns dias antes daquela grande manifestação que nós tivemos com milhares de pessoas na rua. Mantém também os horários compostos, o que é desgastante. Nós estamos a falar, enfim, dos professores terem que andar. Nós, daqui a bocado, depois no articulado, vamos falar disso mais em pormenor. E remete, por exemplo, a questão da manifestação de preferências para uma portaria, o que evita a negociação coletiva. Nós estamos a falar da manifestação de preferências, que está no 32A e, portanto, que desaparece daqui. Concluindo, nós temos aqui um processo de revisão do Estatuto. Devia ser o processo de revisão do Estatuto que tinha que melhorar o documento que está em vigor e não é o caso. E em relação, não é o caso porque o piora. E em relação a todo este processo, desculpa, mas tenho que ligar aqui a bateria. Em relação a todo este processo, e os temas prioritários, é importante dizer que para nós, os temas prioritários, aliás, estão no fim, nós temos o ritmo da negociação, nós estamos com 13 reuniões, esta foi a 13ª reunião, e o que se destaca aqui, de facto, é o fracionamento do estatuto, o não envio atempado de documentos, que voltou a acontecer desta vez. Eu recordo que os documentos foram supostamente enviados às 8 ou 9 da noite para uma reunião que se ia realizar às 11 horas do dia seguinte, e muitos de nós vêm, enfim, de longe, não é? Aqui para Lisboa, e portanto era impossível. Isto de facto é uma desconsideração pela estrutura, pela FEMPROF, que é, por acaso, a organização mais representativa dos professores, e isto, enfim, quer isto dizer que a luta vai ter mesmo que continuar. Mas nós vamos agora olhar para o articulado. E em relação ao articulado, o que temos aí. E eu recordo que muito do que está aqui, enfim, nós já conhecemos, portanto é a proposta que conhece e que já falámos muito sobre ela. Nós vamos dar aqui algum destaque, não é? Ao que de facto que foi posto, nas alterações que foram propostas agora nesta última reunião. Vamos focar mais nessas alterações. Então, João, desculpa lá. Então vamos lá. No capítulo 1, o artigo 1, que foi também e pedimos e questionámos, como é que vai ser feita esta contratação? Eu recordo que isto estava no 32A, chegou a estar também na última proposta, mas que desaparece. Portanto, no artigo 1, como é que vai ser regulamentado e operacionalizado a questão da contratação dos técnicos especializados para a formação. Esta é uma questão que, enfim, nos deixa preocupados também. Depois,
no artigo 3, número 4, ponto 4, aqui questionamos qual é, enfim, que medidas excepcionais e temporárias do 51 a 24, porque estas aqui são aplicadas até agosto de 2021 e foi confirmado, e portanto, porque é que aparece aqui. Depois, ainda neste artigo 4, o ponto 3, a operacionalização e dotação de vagas dos procedimentos de recrutamento, é os tais critérios que se desconhecem, que levam à abertura de vagas, mas dependente de uma portaria das finanças, não conhecemos e de facto é uma preocupação porque isto remete para uma portaria e ao remeter para uma portaria, evidentemente que evita aqui, e essa é a intenção do Ministério da Educação, ir à negociação coletiva. No nosso, recordar aqui que no nosso parecer, e é, enfim, uma das questões centrais da nossa, enfim, do nosso processo reivindicativo, no nosso parecer, e sempre foi assim, nós definimos quais são os critérios que, no nosso entendimento, devem constar para a abertura de vagas, nomeadamente um lugar que ao fim de 3 anos, implica o recurso a uma contratação ou a um quadro de zona pedagógica, evidentemente que tem que dar lugar à abertura de vaga. E eu recordo que isto já esteve num Estatuto da Carreira Docente, apesar de nunca estar regulamentado. Desaparece, pura e simplesmente, já não estava neste Estatuto, mas a ideia é voltar a estar. E por isso é que estamos na negociação do Estatuto, é para o melhorar, não é para o piorar. Outra alteração que foi aqui proposta também, é o artigo 5 e aqui, enfim, eles mantêm o texto dos procedimentos concursais interno e externo, alteram apenas a redação. E a redação para dizer o quê? Que estes procedimentos concursais internos e externos passam a ser organizados pela AGSE, a agência, é o responsável. Com todos os perigos, e é importante dizer isso, porque nós estamos a falar de uma estrutura, a AGSE, a agência, vocês conhecem, uma estrutura de administração indireta do Estado, que tem privados lá dentro, na sua estrutura, na sua direção. Portanto, esta é a agência que vai organizar o procedimento concursal interno e externo através dos procedimentos concursais. Como já percebemos, o que é que está na calha e é isto que está aqui proposto. Outra alteração que foi feita também, o artigo 6º, e o artigo 6º, como já referimos, a norma travão, perdão, a vinculação dinâmica é extinta. E eu recordo, e comecei por dizer isso, é o mecanismo que mais permite a vinculação de professores. Nós estamos, e vou outra vez voltar a repetir o número. Desde que existe a vinculação dinâmica, vincularam por este mecanismo pouco mais de 20 mil professores. 20 mil professores. Evidentemente não altera os mecanismos da norma travão, que estão aqui, as nossas propostas são que, evidentemente, possa abranger todos os docentes com os tais 1095 dias que estejam no terceiro contrato consecutivo anual. Essa é a nossa proposta, não foi considerada, mas além de não ser considerada, a questão da vinculação dinâmica extingue-se e reiteramos aqui, caros colegas, as nossas posições. Primeiro, para que estes contratos anuais consideramos estes contratos anuais que podem também ser horários incompletos. Como sabem, da injustiça de um professor que um colega que possa estar os 3 anos ou dois com horários de 22 horas e um com horário de 21 horas e depois não é considerado e, portanto, consideramos e reiteramos que esta também faz parte da nossa posição. Podem ser considerados nestes 1095 dias os horários incompletos. E por isso propomos, evidentemente, no nosso parecer, a própria alteração deste conceito de anual, do horário completo.
Também dizer que alargamos essa possibilidade até 31 de dezembro, ou seja, consideramos que a entrada, que deve ser considerado como horário anual, o cômputo, enfim, da totalidade do tempo, a entrada até 31 de dezembro e, evidentemente, depois o término a 31 de agosto. Agora, dar aqui uma nota. É um exagero o que o Ministério da Educação, o MESI, faz. O docente hoje abrangido pela norma travão, se não vincular, vai para o desemprego. Portanto, dar aqui esta nota. Ainda neste artigo 6º, no ponto 2, o Messi diz que, enfim, a norma travão é, apesar para os docentes que cumprem os requisitos com a habilitação profissional, também. Já agora dizer que o secretário de Estado disse que estão a pensar, mas isso não está escrito, atenção, a pensar aplicar este conceito também, esta norma, digamos assim, aos professores com habilitação própria, mas isso foi mencionado na reunião, mas não aparece, evidentemente, que concordamos, como é óbvio, mas o que é importante é rever este mecanismo da norma travão portanto, no caso de também permitir que o docente com habilitação própria enfim, seja abrangido, que tenha a garantia de fazer a profissionalização em serviço e essa garantia tem que ser dada e tem que ser concretizada pelo Ministério da Educação, pelo Estado. Depois, a outra alteração também, desta vez, o artigo 8, que são os horários compostos em relação aos horários compostos. Conhecem a nossa posição, evidentemente discordamos, claro, pelas razões todas que já aqui referimos, o Messi mantém, e discordamos por tudo, quer dizer, por tudo o que implica, que é o aumento do trabalho, de deslocações, de mais reuniões, mais conflitos de horários, portanto, um desgaste acrescido que, enfim, enfim, no nosso entendimento, não se justifica. O artigo 9. O artigo 9, eles, enfim, alteram a redação para permitir que os docentes se mantenham nos casos de horários de substituição, mas isto tem que ser reescrito, tem que ser alterado. Disse o secretário de Estado, terá de haver sempre, por parte do docente, também concordamos com isso, não é? Concordância, e isso não está lá. E propomos até que se o titular se apresente, portanto, o titular do contrato se apresente após 31 de maio, que o contrato se deve prolongar até 31 de agosto. E, portanto, esta é a nossa proposta e isto vai para além do que o próprio Ministério da Educação coloca. Dar nota, mas é importante dar nota que a FEMPROF não concorda com a figura da renovação, que a figura da renovação permite ultrapassagens. Aliás, como sabem, o que defendemos é que a estabilidade é através da vinculação e não é da renovação sucessiva. Portanto, aí não abdicamos e, como é óbvio, é a nossa proposta. Depois, no artigo 10º, estamos a falar aqui dos opositores aos procedimentos concursais internos e externos, e continuamos a afirmar que não devem ser opositores, ou seja, estes professores com ausência da componente letiva, porque pode haver uma alteração da sua situação, enfim, pode ser uma situação temporária, que não devem ser opositores aos concursos, a este concurso, e, portanto, está também na nossa proposta de alteração. Ainda neste artigo 10º, nos pontos 8 e nos ponto 8 e ponto 9, ou ponto 8, os docentes com QZP mantêm-se os da habilitação própria, estão a fazer a profissionalização na escola. Aliás, é importante dizer que isto contraria o que está escrito lá mais para trás, não é? E que diz que as colocações de
cessam a 31 de agosto. Aliás, contraria o que está no número 7 do próprio artigo 8 e, portanto, damos também aqui esta nota, e repito, é a possibilidade dos professores que estão, os de habilitação própria, que vinculam num KZP, que se mantêm numa escola, se mantêm estando a fazer a profissionalização, se mantêm na escola onde estão. Evidentemente que isto cria aqui, enfim, alguns constrangimentos. Depois do ponto 9 deste artigo 10º também, que é, e discordamos, não é, que estes docentes sejam os mesmos, sejam impedidos de ir a concurso. No artigo, no 11º, aqui nas prioridades, no procedimento concursal interno e externo, mantêm-se as prioridades, portanto é o que está no 32A, e dar aqui nota que a vinculação dinâmica que devia estar aqui desaparece também e que devia estar na terceira prioridade, portanto é só aqui para recordar. Neste artigo ainda, depois, cá mais para baixo, estamos a falar do procedimento concursal contínuo, ponto 2, aqui alteram profundamente o que temos no 32A, ou seja, mantêm as prioridades nos docentes de carreira, o que dificulta a aproximação à residência. Passo a explicar. A primeira prioridade é para quem concorre ao QZP onde está, e nós defendemos, como é óbvio, que seja neste. Aliás, como é no procedimento concursal interno e externo, que seja tudo junto, porque, e como imaginam, professor que se quer aproximar à residência e que não está colocado neste QZP, ficando numa segunda prioridade, dificulta de facto essa mobilidade, essa aproximação à residência. Aqui aceitaram incluir numa terceira prioridade, enfim, registamos também aqui e é positivo, evidentemente, os candidatos contratados com pelo menos 365 dias nos últimos 6 anos. No ponto 4, nota que não há ultrapassagens para efeitos dos dispostos, é o que diz ali, não há ultrapassagens dentro de cada prioridade, isto foi referido, portanto, ou seja, os professores de habilitação própria são colocados depois de ordenados, mas sempre depois, aliás, depois de feita a ordenação, são sempre colocados depois dos professores dos docentes com habilitação profissional. O artigo 12º, estamos aqui a falar agora da graduação profissional. Enfim, houve aqui, digamos, não é, um recuo, uma alteração por parte do BES, colegas conhecem a nossa proposta, era, enfim, a contagem do tempo de serviço antes da profissionalização com a majoração dos 0,5, não é? Que é diferente da contagem do tempo de serviço após a profissionalização, que é com 1, e, portanto, que era assim e continuará a ser, está aí escrito. No ponto 3 deste 12º artigo, é uma coisa aqui um bocado estranha. Querem que o tempo de serviço seja, enfim, contado até ao último vencimento. Para nós, evidentemente, o tempo de serviço tem que ser contado como é até 31 de agosto, até porque isto pode, do ano anterior, como está agora, não é? Isto pode criar algumas discrepâncias, pode criar desigualdades, por exemplo, na questão até entre escolas de diferença nos dias ou no momento em que é feito o processamento de vencimentos e, portanto, também discordamos, isso está no nosso parecer. Já agora dizer também que neste artigo 12º propomos a supressão dos pontos 4, 5 e 6, porque discordamos, evidentemente, que a avaliação de desempenho seja condicionante na contagem de tempo de serviço, sempre fomos contra, sempre dissemos isso, e, portanto, a avaliação de desempenho é algo que deve ser formativo e não pode ser punitivo, e, portanto, todos conhecemos a nossa proposta em relação a isso, mas já agora dizer que isto é novo, isto é um mecanismo sancionatório que não está no Decreto-Lei 32A. E, portanto, é novo e pedimos, por isso, a supressão destes pontos.
Ainda neste artigo 12º, no ponto 9, não é? Temos que, depois, olhando para aí, tentar perceber que serviços são estes. Eu recordo que o que diz aí, que temos de serviço prestado em estabelecimentos integrados na rede pública de educação e ensino, bem como em outros serviços ou organismos da administração pública, cujos dados sejam acessíveis por via eletrónica, etc, etc. E, portanto, isto tem que ser clarificado, temos que perceber que outros organismos são estes da administração pública, onde a contagem do tempo de serviço para o concurso possa também ser permitida. É importante que esta clarificação, este esclarecimento seja feito. Já agora dizer aqui também que propomos aqui, e é importante que fique consagrada, entre o 14º e o 15º artigo, um artigo novo, que são as preferências. E já agora, e eu recordo que ainda há bocado lá atrás falei disso, isto tem que ficar, como está agora, 32A, tem que ficar consagrado no texto. Tem que ficar consagrado no texto o quê? A definição de preferências, e daí propomos essa introdução. Isto não pode ficar em portaria. Hum, eu recordo que o procedimento concursal em contínuo é dinâmico, enfim, isto utilizando a linguagem deles, que podem alterar sempre, né? Pode ser alterado, pode até ser alterado mensalmente. Atenção, estamos a falar de um processo, pode até ser alterado mensalmente e por isso a importância desta manifestação de preferências, da forma como o professor, aliás, estão aí, o que nós entendemos que deve ser, se é o código de QZP, se é de conselho, os intervalos de horários. Isto tem que ficar consagrado no Estatuto, como está, no Decreto-Lei como está, 32A, e, portanto, não pode nunca remeter para uma portaria que implica que não exista negociação. Como é óbvio, e apesar de Secretário de Estado dizerem que somos sempre ouvidos, somos sempre escutados, não há essa obrigatoriedade. A obrigatoriedade é quando há um decreto-lei, quando há uma lei, e isso implica, de facto, a negociação. O artigo 17º, portanto, o artigo 17, que há aqui também outra proposta de alteração, que tem que ser clarificado. Espera, João, houve aqui uma 16º, não é? Hã? Sim, 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 sim. Que tem que haver peço desculpa, tem que haver esta clarificação que são as consequências de uma não aceitação no âmbito da colocação, por exemplo, no procedimento concursal interno e externo, o que é que está aqui em causa? Estamos a falar aqui de um procedimento disciplinar, portanto, isto tem, evidentemente, frontalmente contra, mas essa clarificação é preciso ser feita. Depois, também no artigo 19, é importante clarificar como é que vão ser feitas as reclamações e decisões, enfim. Eu peço desculpa, eu de facto tinha aqui o artigo 16º, já agora peço voltar um bocadinho atrás ao 16º, é isso mesmo. Aqui no 16º, nomeadamente no ponto 5, nós propomos uma alteração da redação, que seja, aliás, nomeadamente que seja incluído o texto que está no Decreto-Lei, no 32A, com a alteração de que a apresentação deverá ser até ao segundo dia útil após a colocação, e, portanto, dá mais espaço, enfim, algum espaço de tempo ao professor, ao docente. Então, sendo assim, 17º, onde já estávamos, e no 19º, esta clarificação que tem que ser feita também das reclamações e decisões, e, portanto, o que é que estamos aqui a falar? No âmbito deste procedimento concursal em contínuo, e eu recordo que este procedimento concursal em contínuo é aquela suposta plataforma, que depois há um algoritmo que vai medir não, que vai apurar as necessidades das escolas e depois vai colocando os professores. Mas que mecanismos é que tem que haver, não é? De reclamação, no âmbito deste procedimento, havendo ultrapassagens, enfim, e todos os problemas que este tipo de coisas, e nós
já percebemos, podem trazer, que tipo de defesa, que tipo de mecanismo de reclamação é que um professor pode ter e isso não está aí previsto. Depois temos o artigo 20, algoritmos e auditorias. Aqui dizem que seremos ouvidos, enfim, nos processos de auditoria. Agora, oh, colegas, se isto funcionar, se a plataforma funcionar como esta plataforma dos exames, imaginamos que vai ser uma coisa interessante, não é? Nós estamos aqui a falar de um mecanismo que, aliás, utilizando as palavras do ministro e com aquela expressão que ele usa com as mãos, isto vai detectar, vai colocar, vai detectar, vai colocar, vai detectar, mas nós estamos a imaginar o que é que isto pode detectar e colocar. E, portanto, o que eles aqui acrescentam é que é publicada uma versão do relatório da autoria que inclui tal, 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 e, portanto, que nós vamos ser, as organizações sindicais dos docentes são ouvidas sob os termos da auditoria do respectivo relatório, e, portanto, como é óbvio, ficamos muito descansados. Artigo 21º, reafirmamos, enfim, a discordância do índice remuneratório, evidentemente que não pode ficar sujeita ao cumprimento da totalidade do contrato de trabalho. Somos contra outro período experimental que o Messi quer introduzir, não é? Aliás, no Estatuto da Carreira Docente, e, portanto, é algo que também estamos frontalmente contra. Depois, o artigo 23º é a adaptação enfim, da redação daquela alteração ao 0,5, ao meio ponto antes e ao ponto 1 após a profissionalização, no artigo 21. Já agora, aqui no artigo 22, peço desculpa que eu passei também, nós propomos aqui, e isto que eu estava a falar do 0,5 e do 1, que é a adaptação do artigo 23, mas já agora ia aqui ao artigo 22, onde propomos a suspensão dos pontos 2, 3 e 4. Portanto, propomos que vinculem, não é? Com contrato, enfim, nomeação provisória, mas a acontecer isto, evidentemente tem que ser garantido o acesso à profissionalização em serviço, portanto, essa garantia tem que ser também dada. Ainda aqui nas propostas de alteração ao artigo 24º e 25º, já agora dizer que não aceitaram as nossas propostas, nomeadamente do alargamento da mobilidade, das mobilidades a outras doenças. Depois, e caminhando para o fim deste articulado, no 25º, onde estão aí um conjunto de grupos de recrutamento, nós, no nosso parecer, propomos o criar, uma introdução, o que implica criar aqui estes grupos de recrutamento, enfim, que também é uma reivindicação nossa. Estamos a falar da intervenção precoce na infância, estamos a falar de teatro e de expressão dramática e do português de língua não materna, não aceitaram, está na nossa proposta e, portanto, vamos continuar enfim, insistir na criação destes grupos de recrutamento. Depois, nas disposições transitórias, nós estamos a falar dos artigos, a partir dos artigos 26, diz a legislação subsidiária, dos artigos 26, artigo 27 e 28º, e eu repito, temos que saber o que é que se revoga do artigo 32, do Decreto-Lei 32A. O que quer isto dizer? Que no artigo 27º nós não podemos estar a falar, não pode lá estar regime transitório, mas assim produção de efeitos. Já agora dizer que o decreto-lei, e aqui houve também uma alteração no que foi dito, não é no que está escrito, é que isto só produz efeitos em 2027, 2028. E, portanto, apesar de no 28 estar 26, 27, apesar, vamos lá ver, isto foi o que foi, foi o que o Sr. Secretário de Estado foi adiantando que estavam a ponderar a possibilidade de tudo isto do procedimento
concursal em contínuo, que era, recordo que era o que estava para entrar em vigor já no próximo ano. Admito que provavelmente, se calhar, encolheram-se, perdoem-me a expressão, com toda esta confusão, mas de facto o texto, a proposta de texto mantém que o mecanismo é para aplicar em 26, 27, mas de qualquer forma foi aquilo que o secretário de Estado disse. Aplicavam só em 27 e 28, portanto vamos aguardar e tentar perceber. Opa, do articulado dos concursos é isto. Agora temos já de seguida também as alterações propostas à revisão do Decreto-Lei 51/2024 e do Decreto-Lei 80-A de 2023. Já agora, em relação a isto, é importante dizer que o Ministério insiste na aprovação destas iniciativas, enfim, já porque se aproxima, devido à proximidade do início do ano letivo, e com isto justificar toda a sua urgência, mas atenção, que nós consideramos que isto tem que ser discutido, tem que ser negociado de forma adequada e, portanto, não vamos dar, enfim, origem a decisões precipitadas e queremos ter uma negociação efetivamente em relação a isto. Mas, de facto, foram apresentadas, e o documento tem as propostas de alteração, o tal caráter de urgência, e agora vamos ver, mas queremos de facto um real período de negociação. Nós, em relação a isto, nós temos um problema estrutural, quer dizer, que é o problema da falta de professores, que, e dissemos lá, não se resolve. Aliás, sempre que primeira vez que isto foi apresentado, o chamado plano de sucesso, dissemos claramente que isto não se resolvia com medidas avulsas, mas sim com uma efetiva valorização da carreira e com medidas que tragam atratividade à carreira. E o que está aqui a ser proposto, nestas alterações ao 51, eu recordo que o 51 é um dos planos de sucesso e que tem uma duração limitada, portanto expectável até 2028. O que está aqui a ser proposto enfim, é uma linha da continuidade, ou seja, de mitigar este grave problema, que é o problema da falta de professores, com o carregar do serviço extraordinário, das horas extraordinárias, do trabalho extraordinário, com mais desgaste e mais sobretrabalho. Entretanto, o articulado, o que é que diz? O que é que eles propõem aqui enfim, de substancial? O artigo 1, dizer que desaparece a referência aos técnicos especializados, que estava, portanto, vamos tentar perceber o que é que vai acontecer. Revogam também o artigo a quinto, que era a contratação enfim, de docentes aposentados e reformados, porque de facto parece-nos a nós, e os números, enfim, foram dados pelo ministro, penso que estávamos a falar, enfim, pouco mais de duas ou três dezenas ou de quatro, não teve expressão nenhuma, portanto revogam, e a alteração que eles também propõem é o artigo 6º, que é aquele suplemento que é dado dos 750 euros aos professores que adiam a apresentação, que agora passa a ser restringido aos QZPs carenciados. Portanto, eles vão mexer na designação que eles entendem que é os QZP carenciados, vão adaptar, isto foi-nos dito lá, às NUTS 3, NUTS é aquelas unidades territoriais, que vocês sabem, conhecem. O que percebemos é que, de facto, vão diminuir o número do que eles consideram que são QZPs carenciados e, portanto, a alteração ao artigo 6º é essa, suplemento remuneratório, 750 euros continuam, mas restringindo aos QZPs carenciados. O suplemento remuneratório, recorda, é as pessoas que, estando da idade de aposentação, aceitam continuar. O que é estranho no meio disto tudo é que esta restrição não é que nós a defendamos, como é óbvio, o que defendemos é que a valorização da carreira, a importância da resolução do problema de falta de pessoas, evidentemente que é pela valorização, é pela atratividade da carreira, mas é interessante verificar que esta restrição acontece no momento em que os horários, o que quer dizer que o problema se vai agravando, os horários em contratação de escola aumentaram 30% este ano. Aumentaram 30%,
Estamos a falar aqui de um aumento significativo do número de horas para a contratação de escola e generalizado ao todo nacional. Portanto, não ficou restrito aqui a um conjunto apenas de quadros de zona e de regiões, mas isto já acontece em todo o país. Depois, a outra alteração que propõe aqui, que é o artigo 7º, o artigo 7º é aquele que permite também a contratação e a vinda dos investigadores eh, do ensino superior, dos laboratórios que podem também vir dar aulas para o ensino não superior, e aqui o que é que eles alargam é, evidentemente, que permite provavelmente atrair mais investigadores. A contagem do tempo de serviço, portanto, a contagem de tempo de serviço na investigação seja também considerado para a candidatura a concurso. Já agora, só mais três pequenas notas em relação ao 51, que discordamos, como é óbvio, mantemos a discordância, mas há aqui três questões que são as horas extraordinárias até ao máximo 10 horas continuam o que ultrapassa o que está no Estatuto da Carreira Docente. Hum, a própria distribuição destas horas a quem tem redução no Estatuto da Carreira Docente, que continua. A restrição às zonas carenciadas pelo desempenho e questão também o desempenho para os cargos de direção de turma e retiram a referência aos técnicos especializados. Ou seja, podíamos aqui, enfim, localizar, restringir estas três alterações, enfim, são estas que estão aqui, portanto, referir que mantemos a nossa discordância e dava aqui destaque a estas três questões. Mas mantém a referência a estes, já agora dizer aqui esta nota. Apesar de sair do artigo 1 a referência aos técnicos especializados, depois no documento mantém a referência a estes nos artigos 2, artigo 2º e artigo 9º, portanto não sei se por distração, mas de facto está lá. E no artigo 10º também. Qual é a intenção? Não conseguimos perceber ainda. Já agora, e mesmo caminhando para o fim, as alterações ao Decreto-Lei 80A 2023, que propõe uma alteração na linha A, perdão, no número, aliás, exatamente, o número 2, que é a única que mantém, ou seja, o que é que estão aqui a propor? O alargamento enfim, do conceito de habilitação própria, permitindo a contratação, tendo por base a designação da licenciatura, portanto, permitindo a contratação para a disciplina. E, no nosso entendimento, reforçam o abaixamento dos requisitos mínimos. Eu recordo que o que está no texto atual, que é para dar uma determinada disciplina, que era preciso a obtenção de pelo menos 120 créditos na área científica correspondente à disciplina a lecionar. Eles agora até deram o exemplo da psicologia. Um licenciado em psicologia pode dar psicologia e, portanto, daí a linha A alarga enfim, essa regra. Estava-me a lembrar agora do ministro dizer que tinha um conjunto enfim, de quadros muito importantes no seu gabinete, economistas muito considerados e que não podiam dar aulas de economia, porque é normal, não têm habilitação profissional, mas, portanto, deve ser para resolver esse problema. Evidentemente que vamos também enviar um parecer às alterações a estes diplomas, ao 51 e ao 51 de 2024 e ao 80A. São propostas que não resolvem nenhum dos problemas e por isso vamos tomar posição, como é óbvio, e exigir a marcação da reunião de negociação. E, de facto, o que eu dava aqui nota aos colegas é que não se esqueçam de ir aí dando nota enfim, da vossa opinião em relação à questão do pedido da negociação suplementar para o primeiro documento. Já agora, acabaram também por apresentar, em relação à gestão, um PowerPoint com as linhas gerais e supostamente vão marcar uma reunião em agosto para a questão do estatuto do diretor.
disse o secretário de Estado para sermos ouvidos. Mas nós não queremos ser ouvidos, nós queremos negociar, não é? Portanto, vamos enviar um parecer com as nossas posições, que está a ser feito também em relação à gestão das escolas e que dizem muito simplesmente o que queremos, de facto, o retorno da democracia às escolas. Em relação ao Estatuto do Diretor, é público, enfim, o que eles disseram, e ontem, anteontem, aliás, o Secretário de Estado foi referindo que o Estatuto do Diretor nós sabemos, enfim, isso já foi, penso que publicamente não foi dito, mas sabemos o que houve numa reunião em que ele falou de dar, enfim, o pagamento ao equivalente ao nosso índice, do 10º escalão, aos diretores e mais um reforço pecuniário. Mas ontem, anteontem, ele, enfim, o secretário de Estado, foi um bocadito mais longe de reforçar a independência do Conselho Geral e que, disse ele, que o diretor da escola passava a ser eleito pelo total, enfim, pelo todo dos professores na escola. Em relação a isto, evidentemente que nós vamos depois tentar perceber qual é a proposta. Eles apresentaram ali um PowerPoint, mas, enfim, e que o Conselho Geral, era importante que o Conselho Geral tivesse um presidente externo à escola. E as questões que se põem aqui é em que medida a presidência obrigatória por uma personalidade externa reforça a legitimidade democrática do Conselho Geral. E na nossa perspectiva, como também o dissemos, os colegas conhecem, evidentemente que a gestão deve assentar na participação democrática da comunidade educativa e não na introdução de agentes externos como elemento central de uma governação. Depois ele falou também da importância da autonomia das escolas. A questão que se põe é que a autonomia, de facto, se pretende introduzir, conferir às escolas, se continuam fortemente condicionadas pela tutela e pela crescente intervenção enfim, das autarquias nas escolas, neste processo de descentralização de competências e de desresponsabilização do Ministério da Educação que vai andando. E, portanto, também na nossa perspectiva, a autonomia só faz sentido se vier acompanhada de meios de uma gestão democrática, não apenas aqui de transferência de responsabilidades. Em questão ao reforço da liderança, que enfim, que é algo que também é um discurso que vai sendo muito passado, não é? Pelo próprio Ministro e pelos secretários de Estado, o nosso entendimento que é importante é reforçar os órgãos colegiais, é? E a sua forma de eleição e todos os mecanismos de participação democrática, em vez de estarmos aqui a aprofundar, mesmo eleitos, por outro universo, modelos unipessoais de gestão. E, portanto, na nossa perspectiva da FEMPROF, manifestámos muita preocupação em relação a isto de facto, nós defendemos a substituição do atual modelo por um órgão colegial, como dissemos, e nunca um órgão que concentre excessivos poderes numa única figura. Ehm, Também temos manifestado, como sabem, preocupações de que a descentralização, enfim, o que está a acontecer e ligada também a uma desresponsabilização do Estado e numa, enfim, municipalização da educação, e isto evidentemente tem impactos na igualdade entre escolas. De qualquer forma, esta é uma proposta que também vamos enviar, o nosso parecer em relação à gestão, e agora vamos aguardar para sermos ouvidos, evidentemente, nestes processos, em todos, nomeadamente neste da gestão das alterações ao modelo de gestão das escolas. Penso que é tudo, Francisco. Ok, muito bem. Ilustres companheiros de caminhada, como viram, é o mês de julho e agosto. São para o Ministério da Educação meses de avançar com um conjunto de alterações, seja na questão dos concursos, nestas da gestão e do Estatuto do Diretor, que devem merecer a nossa atenção. Nós, na próxima semana, portanto, provavelmente fizemos esse convite, veremos se sim ou se não, uma reunião com os responsáveis das associações de diretores. Já sabemos, enfim, o que eles pensam relativamente a algumas matérias. Por certo,
também sabemos, há um conjunto delas em que temos opiniões opostas, mas não deixaremos de fazer esse trabalho e depois vai ser necessário, de facto, uma campanha em defesa da gestão democrática, porque as alterações que estão em cima da mesa terão esta história do alargamento do colégio eleitoral para a eleição do diretor, mas todas as outras medidas vão em sentido contrário. Ora, uma escola que não funciona democraticamente, uma escola em que o pedagógico não é o primeiro interesse, o interesse principal que está em cima da mesa, naturalmente que não é uma escola que forma para a democracia, não é uma escola centrada na pedagogia. Mas também há uma outra matéria que eu gostava aqui que me esqueci há pouco de referir e que tem a ver com as alterações ao Decreto-Lei 54 de 2018 e à tentativa de retirar da escola os alunos que têm necessidades específicas a própria gestão deste trabalho que é necessário fazer com estes alunos, matéria que também o Governo pretende, já a partir do início do próximo ano letivo, avançar. Portanto, estes meses, que são meses em que nós temos, enfim, particularmente agosto, o direito ao gozo de férias, mas são meses que o Ministério aproveita pela calada para fazer um conjunto de alterações. A FENPROF não deixará de fazer a denúncia de todas estas situações, mas é fundamental que depois, a partir do início do mês de setembro, tenhamos em força os professores disponíveis para lutar por todas estas questões, porque de facto os próximos tempos não serão fáceis a este nível. Já agora, e antes de dar a palavra àqueles que pretendam usar da palavra e pronunciar-se sobre isto que aqui foi transmitido, também deixar aqui uma nota que não é diferente, digamos assim, a situação no ensino superior. Ainda hoje estivemos no Porto, numa concentração com mais de uma centena de professores do Politécnico do Porto, em que também pela calada de julho e agosto e à boleia, enfim, da alteração da passagem que por matéria de princípio nós não temos nada contra, do Instituto Politécnico de Leiria e do Instituto Politécnico do Porto para universidades, se estão a aproveitar para varrer, para terraplanar um conjunto de direitos que estes professores tinham e que de facto não podemos permitir que tal aconteça. Nós sabemos todos que nunca nos foi dado nada e que é por via da luta que nós podemos fazer frente, resistir a este tipo de investidas e conquistar ou reconquistar alguns direitos perdidos. Portanto, dentro das possibilidades e tendo em conta as circunstâncias, este fim do mês de julho e o mês de agosto devem merecer também a nossa atenção e depois, naturalmente, a partir de setembro, estarmos, enfim, empenhados em todas as lutas que seja necessário travar para ou resistir, ou defender, ou conquistar direitos no âmbito dos direitos laborais e dos vários setores que a FENPROF trata.